Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Hoje eu tenho mais um relato de outro homem que vem contar a história da ex-narcisista e eu acho isso ótimo. Por quê? Porque normalmente as mulheres falam, os homens não. E existem muitas narcisistas cobras. Eu convivi com várias delas, inclusive. Então a gente tem que expor esse lado também. E muitos narcisistas, inclusive, vêm aqui no canal muitas vezes falam pra mim: você só fala de homem narcisista? Então aí pra vocês também, narcisistas, que vêm aqui no meu canal assistir os vídeos, fique feliz aí com esse relato, tá bom? Vamos lá. Olá, Cris Cole. Meu nome é Edmar e sou seguidor do seu canal no YouTube. Sempre assisto seus vídeos explicativos e adoro a forma como você associa o narcisismo à vida espiritual. Glória a Deus por isso, fico muito feliz. Você sempre nos mostra o quão longe do propósito de Deus os narcisistas estão e quão maldosos eles são. Exatamente. Tem os graus, mas sim, os que são conscientes, os que buscam fazer o mal, continuar no mal, mesmo sabendo que aquilo é mal, são os perversos, são maldosos sim. Venho por meio deste e-mail relatar o ciclo de abuso que eu passei com a minha ex-noiva. Olha, ex-noiva. Daí aqui ele fala várias coisas que eu vou mudar, tá? Porque a gente não tá aqui para expor datas e o nome e local, tá? Então eu vou estar mudando. Cris, eu conheci a Sabrine no ano de 2020, mais precisamente no mês de julho. Ela morava numa cidade e eu morava na outra, ambas do mesmo local, cidade do interior de São Paulo. A Sabrine morava com os 2 filhos de um outro casamento, uma menina e um menino, um casal. Que assim que nos conhecemos, ela contou que o pai dessas crianças abandonou o lar com essas crianças ainda pequenas. Olha a história triste, o vitimismo já logo lá, gente, eles fazem isso sempre. Sempre comigo foi assim, principalmente os ocultos, as ocultas. A história triste que você já fica ali querendo proteger essa pessoa, que injustiça que fizeram com elas. Ai, mas aí se você para raciocinar, para refletir, você fala, peraí, mas que história estranha, né? Sem pé nem cabeça, sem sentido. Só que nós somos emoção, né? E a gente acaba se envolvendo ali e já quer proteger essa pessoa e já cria aquela simpatia por essa pessoa. Isso eles já estão usando também para criar ali um vínculo com você e para ganhar a tua confiança, tá? Como pessoa super inofensiva. Continuando. Embora Sabrine nunca me contou o real motivo pelo qual o pai das crianças havia abandonado o lar, contando apenas que ele saiu de casa em um período do dia em que ela e as crianças não estavam em casa. Abandonou. Foi comprar cigarro, nunca mais voltou. Só Deus. Tudo mentira. Então, a partir dessa data, que tivemos nossa primeira conversa pessoalmente, porque já vínhamos nos falando há um mês antes dessa data pelas redes sociais onde nos conhecemos. Vejam aí, gente. Isso acontece muito. Aplicativo de relacionamento e redes sociais. Foi através dali que nos identificamos e gostamos da nossa conversa pessoalmente. Daí então ela me disse que o pai ficava com as crianças a cada 15 dias e que por isso ela ficava sozinha no apartamento dela fim de semana sim e outro não. E me pediu para que eu voltasse a ver ela no próximo fim de semana, no qual as crianças não estariam com ela. Aí ele explica que é porque assim eles poderiam estar sozinhos. Ela foi casada com o pai dos filhos dela por 12 anos, onde a filha mais velha teria na época 12 anos, entre parênteses ele colocou, porque ela casou grávida. E o menino, que é mais novo, teria 6 anos e então aconteceu a separação. Isso é outra coisa interessante, tá? Não são todas que agem dessa maneira, tem umas que nem relação tem logo de começo, outras já no primeiro encontro já tem, já engravida logo no comecinho, tá? Pra já casar, é o famoso golpe da barriga. Principalmente se esse homem tem uma condição financeira boa. Daí é isso que elas fazem. Já conheci esse tipo também. Depois disso, ela me contou que uma outra pessoa que ela namorou, mas não deu tantas informações. E logo em seguida conheceu um rapaz por nome de Márcio, o qual começou a namorar, noivou e casou.
Esse relacionamento com o Márcio durou há cerca de 2 anos, onde eles casaram em 2020, no início de 2020, e ela me contou que em junho pediu a separação e colocou ele para fora do apartamento dela. Ok, peraí, mas então eu tô meio perdida aqui, deixa eu ver aqui, gente. Você conheceu ela em julho, ó, não deu nem um mês que ela separou e daí você já conheceu ela. Ok, interessante. Nossa, então ela separou desse que ela foi casada, pai dos filhos, por 12 anos. Conheceu esse outro, casou, em menos de 2 anos já separou. Interessante. Ok, é que ele não colocou aqui a data de quando ela casou com o primeiro marido, então, mas foram 12 anos. Ok, continuando. Foi aí que eu descobri que ela ainda estava casada no cartório com esse tal de Márcio. Começamos a nos relacionar e desde então, porém, não podíamos assumir o relacionamento, pois ela me pedia para aguardar até que o divórcio se concretizasse. Enfim, o divórcio saiu no mês de setembro de 2020. E isso é muito comum de acontecer, tá, gente? Mas na verdade é só desculpa que ela usou ali. Provavelmente é isso, tá? Porque muitos querem já logo te apresentar para a família deles, conhecer sua família, mas muitos também não. É o contrário. Por quê? Porque já tem outras ali. E aí eles preferem que fique no secreto, para que eles possam agir ali como se nada tivesse acontecendo. Ela nunca me contou detalhes do motivo pela qual ela quis o fim desse segundo casamento, mas ela chegou a me dizer que quis a separação porque encontrou uma mensagem dele para outra mulher no celular dele e que em seguida ela ligou para essa mulher, onde ela negou tudo, que não tinha nada com ele, que somente conhecia ele como amizade. De qualquer forma, ela não quis dar continuidade no casamento. Contudo, ela às vezes me contava alguma coisa dele, sempre invalidando em pequenas atitudes no decorrer do relacionamento deles. Exato. Olha ele já mostrando aí, ela já te mostrando aos pouquinhos quem ela era, né? Então, chegando em setembro de 2020, o divórcio saiu e agora ela estava livre, onde podíamos assumir nosso relacionamento, pois ela havia gostado muito de mim e eu também havia gostado muito dela. Oh, love bombing. Assumimos nosso relacionamento, então a partir daí, e agora eu passava a ir na cidade dela a cada 15 dias. A princípio, era que ela havia me pedido que eu fizesse, para que eu pudesse ir até ela nos finais de semana, onde os filhos dela não estariam em casa, e sim com o pai. Passou um mês de namoro, mês de outubro, e chegou o meu aniversário, onde ela fez uma surpresa bastante agradável para mim. Assim que cheguei no apartamento dela, naquele final de semana, no meu aniversário, ela estava me esperando com uma bela cesta de café da manhã, cheia de chocolate e tantas outras coisas que me agradaram muito. Fiquei tão feliz, imaginei ter encontrado a melhor pessoa do mundo. Tudo que ela fazia me fazia pensar que agora sim eu encontrei o verdadeiro amor da minha vida. Love bombing, e elas fazem isso de um jeitinho tão especial. Elas têm certeza, elas garantem ali, elas querem ter a garantia de que você, quando estiver na presença delas, que você se sinta a pessoa mais maravilhosa do mundo. Te elogiam, que é uma bajulação, na verdade não é elogio, porque não é sincero e verdadeiro, é para manipular, só que a gente não vê, né? Lógico, porque como que a gente vai pensar, imaginar que alguém é capaz de fazer algo que nós não fazemos? Depois que elas mostram a carinha delas, né? Mas vamos continuando aqui. Ela me chamava no início de meu princeso. Gente, meu loiro. E de tantas outras coisas que só me faziam bem. E eu me sentia cada vez mais feliz, me entregando cada vez mais nesse amor, acreditando que agora sim eu encontrei alguém que me ama de verdade. Onde posso depositar toda a minha esperança e então fazer planos de formar minha família. Veja bem. Formar a família com uma pessoa que já destruiu duas, né? Duas, no caso dela, sim, porque a gente já sabe aqui que é uma transtornada. Mas a gente achando, né? Porque eles contam a história triste, um abandonou, o outro traiu, tadinha. Então eu sou o homem que ela merece. Olha, e elas fazem eles acreditarem nisso, né, gente? Tudo mentira. Ainda no ano de 2020, em outubro para novembro, eu percebi algumas cobranças diferentes da parte dela. Não entendi nada como desagradável até então,
as tais cobranças estavam indicando um casal que ainda estava se ajustando um ao outro a fim de corrigir algumas coisas que possam estar erradas ou que incomoda o parceiro, a parceira. Mas o que eu achei um tanto estranho foi a forma de conduzir essas cobranças, onde percebi uma certa falta de compreensão da parte dela. Ah, exatamente, a falta de empatia, né? Sentimento de posse, e eles se acham no direito e você não pode nada, mas eles podem, elas podem tudo. Pois não é difícil para ninguém saber que nessa época do ano de 2020 estávamos em pleno auge da pandemia. Não é difícil para ninguém saber que nesse período tudo estava fechado, cinemas, clubes, escolas, muitos mercados estavam atendendo com racionamento de entrada de pessoas, limitando o número de clientes nos estabelecimentos e assim muitos lugares de passeios foram limitados com as restrições do famoso fique em casa. Mas a falta de compreensão da parte dela com algumas das cobranças dela foi que ela não levou isso em consideração e numa conversa que ela quis ter comigo, para então me dizer que ela queria sair, não queria ficar dentro de casa, que nós agora éramos namorados e que nós tínhamos que sair para lugares. Tentei argumentar dizendo que ela estava certa, que eu concordava com ela, que realmente tínhamos que aproveitar, né, mais do nosso tempo juntos, proporcionando momentos agradáveis, porém expliquei que com essa fase da pandemia muitos lugares estavam fechados e que não tínhamos muitas opções. Além de tudo, eu não era da cidade dela e por isso eu não conhecia muito a cidade para saber lugares onde levá-la e tudo. Enfim, pedi a compreensão dela nesse sentido e percebi que ela não ficou muito satisfeita e mesmo assim se sentiu no direito de dizer que os demais relacionamentos anteriores dela sempre a levavam para algum lugar legal para sair e curtir juntos os fins de semana. Aí começa a triangulação. Porque o meu ex fazia isso por mim, então por que não ficou com o ex? Eu não aguento, gente. Hoje eu acho que você falaria isso, né? Mas graças a Deus você nem tá mais com essa pessoa, eu creio. Vamos ver até o fim do relato. Mas olha, cada uma, gente, é incrível. Confesso que essas coisas me deixaram um tanto chateado, mas relevei. Aí já começa, né? Porque a gente começa a deixar passar muita coisa por conta daquele fazer a gente se sentir tão bem, lembra das coisas boas. Então, deixa pra lá. Aí vai, assim começa o vínculo traumático. Chegou dezembro de 2020 e minha família havia feito planos de uma viagem para o litoral, mais precisamente para uma praia, onde estendi o convite para ela, que de imediato ela aceitou. A viagem foi muito boa. Início, meio e fim da viagem foi tudo muito bem. Aproveitamos muito, tiramos muitas fotos juntos, curtimos e foi tudo o máximo. Passamos o Natal juntos e Ano Novo também, a virada de 2021. Tudo estava muito, muito, muito bem, exceto algumas vezes onde ela insistia em me fazer mais cobranças no relacionamento. Começamos a fazer planos de construir sonhos de nos casar, formar nossa família, onde eu por várias vezes mencionava ter nossa família feliz e abençoada. Ela, eu, os filhos dela, juntos formaremos o nosso lar. Sonho de todos os casais. Gente, isso é muito real. E parece que eu tô ouvindo a história de algumas pessoas que já me contaram também o relato deles e delas, tá? Mas assim, olha que incrível isso. Future faking. Elas vão alimentando nossos sonhos e eles e elas, né, vão se infiltrando. Começa que você agora tudo, essa pessoa tá junto, faz parte já da sua vida. E eles plantam, eles alimentam isso de uma forma que você fica super à vontade e segura. E é exatamente porque na hora que eles tirarem tudo isso de você ali, do nada, eles viram e falam: acho que não tem mais nada a ver, não tá dando mais, sei lá, acho que acabou. E aí você fica desesperado, desesperada, sem entender nada. Tudo de caso pensado. Ok, início de 2021, e eu percebia tais cobranças. Ela jogava no ar algumas coisas como se ela não tivesse contente com algumas coisas. Daí então ela falava o que eram. Se tratava de fotos nossas, como papel de parede ou plano de fundo no celular meu e dela. E ela fazia questão de mencionar pessoas da minha família e da família dela que, como casais, eles faziam, mas que eu nem dava atenção para essas coisas que são tão importantes para um relacionamento. Segundo ela. Já a cobrança exatamente, já dizendo que você não é bom o suficiente,
pra você ter que ficar lá se matando, se dando mais e mais. Esse é o papel que ela colocou ali pra você cumprir. E aí de você que não cumpra. Era já a manipulação, ela já estava te condicionando. Eu procurava fazer as vontades dela, olha aí. E tentava me desculpar. Olha lá, gente, um sinal de abuso é você começar a pedir desculpa por coisas que você não fez de errado. Você já tá ali assumindo responsabilidade do erro dela e não seu. E ele diz então, né, tentava me desculpar alegando que se eu não percebesse alguma coisa que deveria fazer e não fiz. E ela poderia me pedir, né, caso acontecesse isso, e que eu não iria mostrar resistência quanto a essas coisas. Pronto, já se humilhando, né? Faz o que quiser comigo. Só falar que eu faço. Não que eu sou desligado quanto a ser um homem romântico e carinhoso, mas de fato eu achava que ela não tinha tanto tato nas palavras ao querer pedir as coisas. Exatamente. Porque já é cobrança, a gente sente, nossa intuição não falha, né? Eles são diferentes de nós. Então eles falam de uma forma que a gente percebe que tem algo fora do ar. Porque ela sempre dava um jeito de mencionar outros casais fazendo isso ou aquilo. Sim, exatamente. Como é manipulação, eles precisam colocar algo para dar credibilidade em cima de uma mentira que eles estão falando, né? Então assim, porque aquele casal faz isso, aquele casal faz aquilo, né? Isso que é um casal exemplar, isso que é um casal de verdade, isso que é amor verdadeiro. Você precisa fazer mais, você não está me valorizando, né? Dando a entender, porque são, né, sutis, passivos agressivos. Então ela fala, né, porque ela sempre dava um jeito de mencionar outros casais, fazem isso ou aquilo, mas que eu não fazia. Daí ela me fazia eu me sentir inferior por conta dessas formas dela falar. É como se já estivesse começando com invalidações, entre parênteses, ou de fato já estava começando com invalidações. Na verdade, é uma mistura, né, de tudo, porque isso faz parte da manipulação dela para você ficar ali como um fantoche, para ela fazer o que quiser com você, né, e você não falar não para nada. Porque é isso que ela estava te preparando, que elas preparam todos. Porque aí ela começa a pedir as outras coisas já que ela quer, né? E provavelmente você, sem essa manipulação, já ia logo perceber e ia falar não. O fato é que eu, numa dessas conversas boas com ela, fazendo planos de família, eu havia contado pra ela que eu também havia saído de um outro casamento onde eu não tinha filhos desse casamento que chegou ao fim. Mas aí você também demorou pra contar, hein? Vamos ver o que acontece aqui, gente. Ela me pediu explicações do porquê me separei, tudo, absolutamente tudo, e eu contei pra ela como foi e por que chegou ao fim. Então, mais ou menos nesse período do ano de 2021, a irmã dela ficou grávida e era o sonho da irmã dela ter um segundo filho. Estavam tentando e conseguiram. A Sabrine, assim que soube da gestação da sua irmã, também ficou muito feliz, eu me lembro. E teve um momento naquela conversa de a irmã estar grávida, que a Sabrine me falou: Edemar, você não disse pra mim que é seu sonho ser papai? E eu respondi que sim. Como eu havia falado pra Sabrine, não tive filho com a minha ex, mas eu gostaria muito de ter um filho. Meu sonho era ser pai. Pronto. Agora vai. Foi então que ela começou a me falar sobre a possibilidade de termos um filho. Teve vezes que ela me pedia para que nós viéssemos a ter um filho, e ela parecia o gato de botas do filme Shrek, quando faz aquele olho para agradar quando quer conquistar o que quer. Assim ela me pediu: Dê, não é teu sonho ser papai? Vamos planejar um filho? Foi tudo conversado quanto o fato de ainda não sermos casados para pensar em um filho e que morávamos em cidades diferentes e que eu ainda estava cursando faculdade. Tudo isso iria repercutir no quesito de ter um filho agora, mas mesmo assim acabamos por decidir tentar uma gravidez. Aí eu falo aqui uma coisa, tá, gente? Eles vão fazendo tudo desse jeitinho para conseguir o que querem e nós, agora, a nossa parte, tá? Porque a gente acaba mudando quem a gente é, passando por cima dos nossos próprios valores, fazendo coisas que é para agradar o outro e não o que agrada ao nosso coração e muito menos o coração de Deus em primeiro lugar. Tá? Mas isso faz parte também e a gente sempre aprende depois com isso. Mas vamos lá.
Ela então marcou com um médico para retirar o DIU e então começamos a tentar. Nós tínhamos planos tudo certinho para o futuro, mas a verdade é que um filho nesse momento não era uma boa ideia. De qualquer forma, aceitamos. Ficamos por 4 meses tentando ter um filho e o interessante é que tanto eu quanto ela gostaríamos que viesse um menino ao invés de menina. Nós falávamos, se vier menina será muito bem-vinda e iremos amar da mesma forma, porém se vier menino, a gente ficaria ainda mais feliz devido à nossa preferência. Então ela me deu a notícia, depois de 4 meses tentando, ela me fez uma surpresa e foi no Dia dos Namorados, no dia 12 de junho de 2021, porém as coisas começariam a mudar tudo a partir de aí, mas eu nunca imaginei. Exatamente. 12 de junho eu estava infectado com o vírus Covid, então eu não pude estar perto dela para comemorar essa data. Ela compreendeu porque, eu não fui visitar ela devido ficar afastada por conta da contaminação. No entanto, fizemos um videochamada a fim de fazer uma surpresa no Dia dos Namorados. Ela pediu para que eu fizesse a minha surpresa primeiro, então eu mostrei através da chamada de vídeo um lindo vestido que eu havia comprado para ela. Ela gostou muito. Então foi a vez de ela me revelar o presente dela para mim no Dia dos Namorados de 2021. Então ela mostrou através do vídeo chamado uma pequena caixa de madeira trabalhada e vernizada, abrindo ela para eu ver. Então comecei a chorar muito, pois se tratava de um teste de gravidez positivo. Um parzinho de calçados de bebê, um pequeno ursinho de pelúcia e uma imagem com um texto que dizia: Papai, agora são 2 corações que batem apaixonados por você dentro da mamãe. Eu chorei muito naquele momento. Entre parênteses, ainda agora ao escrever esse relato, senti uma lágrima rolar ao recordar tudo aquilo que parecia ser tão bom. Ah, gente, muito triste, né? Mas tudo bem, pensa no lado bom, na libertação que Deus te deu. E essas pessoas, se não se arrependerem, já têm o destino, o que eles merecem. Se não se arrependerem, é isso que acontecerá. E você, se você tem Deus na sua vida, fique em paz que Deus vai restituir tudo isso em sua vida, tá bom? Era meu sonho se realizando, Eu estava me sentindo muito feliz, não consegui me conter. E eu estava radiante de felicidade ao saber que agora ela estava grávida e teríamos um filho. Mas antes de abrir a caixa, ela fez uma pausa e disse que tinha 2 notícias, uma boa e uma ruim. Que começaria pela ruim, que ela estava com ranço de mim, entre parênteses, ou seja, estava com raiva, ódio de mim. Em seguida me deu a boa notícia. E a boa notícia era referente à gravidez. Então eu perguntei a ela, mas o que? Eu não entendi, Por que você está com raiva de mim? E ela me respondeu que isso devia ser o fato da gestação ter bagunçado com os hormônios dela. Começou. E que isso não era raro de acontecer com os casais, que isso é normal acontecer com muitas gestantes sentirem essa aversão aos parceiros. Gente do céu. Então fui fazer pesquisa sobre isso e constatei que realmente tudo se tratava de uma realidade. Muitas mulheres desenvolvem essa aversão dos maridos, parceiros durante a gestação. Ok, só que quando sai da boca de uma narcisista manipuladora, a gente já sabe que eles juntam um pouquinho de verdade com um bando de mentira para já começar a torturar os parceiros. Mas que do mesmo modo que essa aversão aparece, ela também desaparece. É como se tem um prazo para desaparecer devido à bagunça dos hormônios que mexem demais com o organismo da gestante. E entre parênteses, novamente, ele colocou: a Sabrine havia descoberto a gestação através do teste de farmácia e ela já estava com 2 meses de gravidez. Pois bem, fiz de tudo para compreender a nova situação, mas foi a partir daí que tudo começou a dar errado. Ou melhor, eu digo aqui, tudo começou a virar realidade, Você começou a ver de verdade quem ela é na essência e não o que ela estava ali tentando fazer parecer que era. Desde então ela começou a falar comigo de forma dura, áspera, severa, e desde então ela sempre se dirigia a mim com ódio, manifestava raiva. Em praticamente todas as nossas conversas ela manifestava ódio à minha pessoa sempre que se dirigia a mim e para falar comigo. Agora ela só me tratava mal, me desprezava, me invalidava, sempre me acusando e fazendo insinuações a meu respeito. Lógico. Por quê? Adivinha por quê? Porque agora ela já está com você na palma da mão. O filho que você tanto sonhou
Olha o poder que ela se sente ali. Olha, agora você vai vir rastejando atrás de mim e fazer tudo o que eu quiser, senão você não vai nem ver o seu filho. Me lembro da forma como ela falava, dizendo que eu não seria um bom pai, porque eu não iria me esforçar para ser um pai presente. Essas insinuações me deixavam muito triste. Era constante as invalidações e eu, por várias vezes, estranhando o comportamento, perguntava para ela se já não me amava mais. Onde ela sempre me respondia que esse comportamento dela não tinha nada a ver com sentimentos, mas sim com os hormônios, mas que isso iria passar. Ok, agora eu vou falar algo aqui, né? Ela respondia que esse comportamento dela não tinha nada a ver com sentimentos, não mesmo, não tem nada a ver com sentimentos, com o caráter dela mesmo, mas sim com os hormônios, sim, os demônios. É isso aí. Traduzindo aqui o que ela falou, tá bom? Mas que isso iria passar. Ah, seria bom se passasse. Então as críticas continuaram, as insinuações aumentavam, as invalidações e até humilhações eu passei bastante com as coisas que ela me fazia e falava. Então os momentos prosseguiam, a barriga começou a aparecer e eu sempre fiz de tudo para me fazer o máximo presente. Já, lógico, porque ela já fez tanta manipulação na sua cabeça que você não ia ser presente, que agora você estava mais do que presente, né? Para compensar ali por conta do sentimento de culpa e das acusações. E minhas viagens, né, para a cidade dela dobravam de vezes para visitá-la. Tá vendo? Já se dando mais do que o esperado. Já fazendo algo por obrigação, de certa forma, né? É importante eu mencionar que ela havia passado em um concurso público em uma outra cidade também, aqui no interior de São Paulo. A cidade, perto da onde ela morava, agora ela seria professora efetiva nessa cidade. Nossos planos seguiram firmes de formar nossa família e nos mudamos para esse local para ficarmos juntos para sempre. Então, com a pandemia, escolas todas fechadas, sem ter aulas presenciais, a Sabrine resolveu que ainda não se mudaria para a cidade, que continuaria onde estava até terminar a pandemia e assim ela começar de novo no novo emprego como professora efetiva assim que começasse as aulas presenciais. Ó, ela já no controle, já mudou todos os planos. E você vai, nem fala nada. É amém e acabou. Então fez o teste, revelação para saber se era menina ou se era menino, no mês de julho de 2021. Tendo o resultado, mas ninguém ainda sabia, exceto uma única pessoa que ficou responsável para saber do resultado, porque queríamos fazer chá revelação. Foi que eu quis fazer uma surpresa no dia do chá revelação. Eu fiz a surpresa para ela pedindo ela em casamento, ou seja, agora estaríamos noivos. Colocamos alianças nesse dia, foi um evento bonito, em um lugar muito bonito. Fiz declaração para ela diante de todos os presentes e o lugar era um campo verdejante com muitas árvores, um cenário muito agradável. Olha lá. Inesquecível, momentos marcantes que eles adoram essas memórias, tá? Para depois você sofrer mais. Enfim, agora noivos, vamos revelar a criança. Na revelação, onde se queima, e ele coloca entre parênteses, aquelas coisinhas que eu não sei o nome, mas que sai fumaça rosa ou azul, a expectativa, o suspense no momento, então apareceu a fumaça azul. Agora tivemos a certeza de que nosso filho era um menino, exatamente como nós gostaríamos por preferência. Nessa época eu já estava passando poucas e boas com a Sabrine pelo fato dela me maltratar demais, sempre com desrespeito, insinuações, comparações e coisas assim. Confesso que eu errei bastante a partir de um período para frente, desde então, porque eu já não estava sabendo lidar mais com tanta grosseria e invalidações. Muitas acusações, muita falta de leveza para conversar, sempre de forma agressiva. Então eu pisei bastante na bola também. Olha já o sentimento de culpa. Eu não sei o que foi que você fez, mas assim, quem foi errada foi ela e você aguentou até então. Não digo que você deva fazer e dar o troco, fazer tudo de volta para ela, sabe? Mas o sentimento de raiva, de indignação, de falar que isso, né? E não aceitar e colocar limites, isso é preciso, né? Porque senão ela ia passar por cima de você, que é o que acontece se você não coloca limite. Só que o problema é quando você começa a fazer isso, aí que elas viram um monstrinho craque-craque. Aí ele fala que ele começou a revidar bastante coisa também. Eu sempre tentei conversar de boa com ela, porém nunca teve jeito. Ela sempre dava seu jeito de contornar as coisas para sair como certa e ter razão, e eu sair como errado.
Gente, a mesma cartilha de manipulação das trevas que elas e eles usam. E o golpe da barriga é real. Já vi isso várias vezes acontecer com essas narcisistas que são seres das trevas, tá? Elas fingem, mentem que tomam pílula, mentem que isso, mentem que aquilo. No seu caso, ela te manipulou a você concordar com o que ela queria. Senão, ela ia ter inventado alguma história e ia aparecer grávida do nada. Exatamente. Veja bem, o que ela aproveitou? Ela sabia que era o seu sonho. Já vi casos também de narcisista perversa, saber que é o sonho do namorado, do noivo, do marido ter filhos, e aí ela vai fazer de tudo para nunca dar um filho para esse homem. Mas vai alimentar essa esperança. Daqui 2 anos, vai convencer, vai dar todas as evidências de que é melhor esperar. E aí, quando eu fizer tantos anos que ainda sou muito nova, a gente precisa fazer isso primeiro, precisa fazer aquilo primeiro. E no fim, elas vão embora e não tem filho nenhum com você. Ou então, a hora que você cansa e fala que vai embora, elas ainda usam isso para dizer para você ficar, porque agora vai ser. Agora vai ser. E tem narcisista homem também que fala que vai dar um filho para essa mulher, já até fez a cirurgia para não ter mais filho e fala que vai ter filho com essa mulher. A mulher não faz a menor ideia, fica lá tentando e não sabe o porquê. Tá bom? Porque essas pessoas são mau caráter, eles mentem. Olha lá, as coisas foram piorando cada vez mais e eu cada vez mais perdendo meu controle, acabando por tratar ela mal cada vez que discutíamos e eu era ofendido. Era nesses momentos que eu acabava por ser grosso com ela também. Isso chama-se abuso reativo, ok? Isso é muito comum de acontecer. E por que acontece isso? Porque você está no vínculo traumático, está numa situação onde você não vê mais saída, você não tem como mais sair. Imagina agora o sonho da sua vida se realizando, um filho nascendo e você vai sair? Não, né? Então, uma maneira que você encontra de ficar, mas de não ser algo tão humilhante para você. Aí você começa a atacar para se defender. Mas veja bem, não é você que começou, não é você que está causando, não é você o abusivo. Então não é para sentir culpa, é para entender que é uma reação normal de qualquer pessoa que está sendo ali insultada, torturada o tempo inteiro. E só que isso só piora pra gente, porque a gente acaba sendo o que a gente não é, perdendo o controle das nossas emoções, e eles amam, porque eles falam, nossa, consegui causar isso nessa pessoa e mudar o estado de humor dessa pessoa, é porque eu tô no controle até das emoções dele. E aí ele fala assim, mesmo assim, sempre que havia datas comemorativas, eu sempre estava tentando agradar. Comprava presentes e ela também procurava fazer algumas poucas coisas para agradar, a migalha. Na parte dela era migalha. Mas nada mais se comparava com a forma que ela me tratava no início. Nunca vai voltar aquilo, tá? Porque foi tudo pra te manipular, pra te ter ali. Agora que ela já te tem, acabou. Só Deus pra tirar. Só Deus pra tirar. Porque eu falo que isso é amarras espirituais. Nunca mais me tratou bem como foi no início. Nunca mais me chamou de meu loiro, de meu princeso, nunca mais fui bem tratado por ela. Exatamente. Chegou no fim do ano de 2022, ela com barrigão de grávida, passamos por tantas coisas e ela sempre me tratando mal. Me lembro que ela falava de uma forma muito dura comigo, alegando que a gestação já estava em um estágio avançado e que eu ainda não havia comprado nada para beber. Entre parênteses, referente ao enxoval. Eu tentava às vezes conversar de boa, pedindo a ela que simplesmente deveria me passar a lista de tudo o que precisasse e eu iria fazer minha parte, mas nunca teve uma conversa decente a me pedir para comprar um enxoval. Era sempre a base de insinuações dizendo que eu nem me preocupava. Veja bem, eles acham que a gente tem que adivinhar o que eles querem, o que eles pensam, tá? Eles acham isso, eles não se comunicam, são os piores comunicadores desse universo. E eu creio que é até de propósito que eles fazem isso, porque eles acham que é tua obrigação, então se você não está cumprindo com a sua obrigação, aí eles já te usam ali para jogar a frustração deles por eles mesmos em você. É a tal projeção. Eles precisam de um saco de pancada para aliviar, né, essa dor. Ok. Dizendo que eu nem me preocupava, que a data do nascimento estava chegando e eu nem estava me preocupando. Que eu não estava fazendo o papel de pai
E com isso eu não seria um bom pai. De novo, ó, sabendo que o seu sonho é ser pai e ela já ali fazendo a tortura psicológica. Ok, falando que eu enganei ela, onde ela achava que eu faria tudo diferente e eu não fiz. Eu então pedi a lista para ela e ela não tinha feito lista nenhuma, só estava me cobrando, mas ela não fazia nada, né, e nem comprava nada. Pedia que fizesse uma lista e foi então que ela pediu para a irmã dela passar para nós uma lista. Visto que a irmã, porque ela não sabe nem fazer uma lista, tá? Quem não se importa mesmo são elas. Tô nem aí pro filho, nem aí pra nada. É o golpe da barriga. Ela só tá tendo filho para depois ter você preso o resto da vida e para ela poder te torturar e ainda usar o filho para desgraçar a tua vida, para você sofrer mesmo. Eles pegam teu maior sonho, tá? E usam isso contra você. Visto que a irmã já havia ganhado a criança que esperava, entre parênteses, porque a irmã dela, como eu disse, ficou grávida antes dela, então a irmã dela passou uma lista de tudo o que um bebê precisava, mudando apenas algumas coisas, porque a irmã teve uma menina e nós era um menino. Fui eu quem dei o nome para o meu filho. E ele fala o nome, mas eu não vou citar aqui, tá bom? E eu sempre dizia que se um dia eu tivesse um filho, ele se chamaria... E o nome de novo ele cita. E assim foi. Ok, pelo menos o nome ela deixou você escolher, né? Porque muitas vezes nem isso elas deixam. Mas elas têm que fazer a partezinha delas para parecer que é boazinha, para poder manter você preso ali. Então uma coisa que pouco importa para ela, aí ela deixa você escolher. Ok, fiz até estoque de fraldas, lenços umedecidos, comprei roupas em geral, meias, calçados, bores, tudo. Comprei berço, bebê conforto, montei o quarto completo do bebê. E detalhe, tudo que precisava comprar para ele, a Sabrine pedia tudo do mais caro. Marca da mamadeira mais cara, tudo, pulseirinha de ouro, escrito o nome dele. Saída maternidade personalizada, absolutamente tudo. Gastei com tudo cerca de 20 mil reais, só até o nascimento dele. Desde então nunca mais parei de gastar. A Sabrine sempre me invalidando e me afrontando, nunca mostrou gratidão nem reconhecimento por nada do que eu fazia. Essas coisas me deixavam muito triste, pois nada do que eu fazia era suficiente. E quando tinha discussões a respeito e eu tentava me defender e falava das coisas que eu fazia, ela dizia que eu não tinha feito mais do que a minha obrigação, que aquilo não era motivo de ninguém me agradecer por nada. Sempre me falava que o papel de pai é prover todas as coisas sem procurar méritos. Gente do céu, sabe? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É incrível, né, gente? Porque eles são ingratos, eles acham que você tem obrigação e eles acham que eles merecem tudo de bom e do melhor. O problema é que eu não procurava méritos, eu simplesmente fazia a minha parte. Olha lá, você já se explicando de novo, né? É o que a gente faz. E é isso que você tem que saber, que você fez tudo de coração, você sabe quem você é, você sabe as intenções do seu coração. O que ela fala ou deixa de falar, o problema é dela, ela está falando é dela mesma. É isso que a gente tem que se fortalecer, sabe, gente? Porque uma vez que você sabe sua identidade, sabe o teu valor, você não aceita mais. A pessoa vai falar, você vai rir. Ah, você acha que eu sou isso? Ah, então tá bom. E ó, você que tá perdendo. Uma pessoa maravilhosa. Esse dá o valor, tá, gente? Porque eles só fazem o que a gente permite que eles façam com a gente. Aí olha aqui, olha ele se explicando. Mas ela vinha com invalidações e abusos emocionais, então eu me sentia no dever de tentar abrir os olhos dela como se ela não soubesse, né? Para tudo que eu já havia feito e que eu ainda tinha que fazer. Mas ela não me valorizava e nunca se mostrou grata por nada. Lógico, porque são pessoas mau caráter, pessoas egoístas, pessoas arrogantes, que se acham melhores. Início de 2022... E ela já estava com 11 meses de gestação. E eu não entendi aqui esses 11 meses de gestação. 9 meses, né? 11 meses? Não entendi, mas tudo bem. E as aulas presenciais ameaçando retornar. Conversamos muito sobre essa mudança dela para a cidade, né? Onde ela estaria dando aula assim que o bebê nascesse. Ok, o bebê nasceu no início de 2022 e ela quis que o nascimento acontecesse na cidade dela. E assim foi. Muitas comemorações, estávamos felizes com a chegada do nosso filho. Era um menino perfeito, mas ainda tínhamos o fator mudança para resolver.